Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Débora, sou engenheira agrônoma de formação, trabalho aqui na equipe da JetBov na área de sucesso do cliente e hoje eu vim trazer algumas dicas aí que a gente tem das grandes fazendas que a gente atende, das médias e pequenas também, do Brasil inteiro e aí de outros países, para que vocês possam melhorar aí essa área do manejo de pastagem na fazenda. A gente escuta muito falar e também fala, né, que o manejo de pastagem ele tem um grande potencial para a gente reduzir o custo de produção na fazenda e assim aumentar a lucratividade, né? Só que isso ainda é um conceito muito teórico, porque poucas fazendas realmente conseguem, né, aplicar e fazer um manejo de pastagem que realmente produza, né, com eficiência e aumente, né, de fato a lucratividade da fazenda. Então, com a experiência que a gente tem aqui, eu queria trazer para vocês hoje algumas dicas aí para vocês melhorarem esse manejo de pastagem. Por que a gente tem que controlar, né, os dados da fazenda? Qualquer atividade que a gente quer fazer gestão, a gente precisa coletar os dados dela para saber onde a gente está e assim sabendo onde a gente está, traçar um plano de ação para chegar onde a gente quer. Então o resultado ele não vem de graça, né? A gente precisa trabalhar para chegar nele. E aí quando a gente sabe, né, onde a gente está, qual é o nosso indicador a nível de mercado, a nível de outras fazendas, a gente consegue traçar planos de ação realmente que vão possibilitar a gente chegar nesse resultado, nesse grande objetivo. E a forma como a gente coleta esses dados é muito importante, né? Então, um dado coletado em si, ele não me representa nenhuma informação. Agora, se eu consigo trabalhar esse dado, eu consigo ter essa informação e aí tomar melhores decisões. Então, existem algumas formas, né, de coletar esse dado. A primeira e a mais primitiva é o caderno de campo. Só que ele é bem limitado, ele não traz informação, então, na verdade, são números anotados, né? Agora, quando a gente trabalha com o Excel, a gente avança um pouco mais, só que o Excel ele tem um nível, né, de complexidade grande, então a gente tem que ter muito tempo, né, de capacitação e às vezes não consegue extrair todas as informações que a gente precisaria, né, desses dados que a gente está coletando. E às vezes a gente tem que inclusive contratar uma pessoa específica, né, que é uma mão de obra cara para o meio rural, isso também vai interferir aí no custo de produção da fazenda. Então o que a gente quer é facilitar, né, essa coleta de dados e também a extração de informações desses dados. Os sistemas que estão sendo utilizados, estão sendo desenvolvidos hoje em dia, né, eles têm então esse objetivo de facilitar essa coleta de dados e também de trazer as informações em tempo real, né? Então eu já tenho códigos que estão ali preparados, eles vão trabalhar com esses dados que eu estou coletando e vão me trazer informação em tempo real. Com a informação em tempo real eu consigo tomar decisões também na mesma hora. E quais os dados, né, que eu tenho que coletar aí na fazenda para garantir um bom manejo de pastagem? Então, existem alguns dados que são essenciais. Depois que eu faço a divisão de piquetes da fazenda, que eu determinei ali qual é o tamanho, né, das minhas áreas de pastagem, eu vou começar a fazer rotação entre essas áreas, justamente para não sobrecarregar uma única área, tá? Então é importante a gente ter algumas informações sobre essas áreas para fazer um bom manejo, tá? Uma dessas informações, por exemplo, é a carga animal que cada área de pastagem pode suportar dentro da minha fazenda. Se eu colocar mais animais do que cabe realmente nessa área de pastagem, eu vou sobrecarregar ela vai se degradar com mais rapidez e eu vou ter que investir, gastar mais com reformas de pastagem. Então isso também vai influenciar no meu custo de produção. Quando eu entendo qual é a altura, tá, do meu capim, que eu tenho que retirar os animais dessa área de pastagem, eu consigo então permitir que esse capim tenha uma capacidade de rebrote respeitada. Quando isso acontece, eu consigo ter essa capacidade de rebrote, eu consigo ter assim uma produtividade maior desse capim, tá? E eu não vou ter que ficar lançando, né, capim nessa área de pastagem para que ela tenha de novo a sua capacidade, né, de produção, tá? O tempo que eu deixo esses animais dentro dessa área de pastagem também interfere. Então, se eu deixo eles muito tempo, eles vão acabar comendo o caule dessa área de pastagem. Na base desse capim, a gente tem uma reserva
que é acumulada, tá? Que é a energia que o capim vai utilizar para crescer depois que os animais saírem dessa área de pastagem. Então eu preciso respeitar essa altura de pastagem e eu vou observando, né, qual é a altura de pastagem adequada para o capim que eu estou utilizando. Isso depende muito também das condições climáticas aí que vocês têm na região de vocês, tá? Então é importante vocês observarem. Bom, então como é que eu vou usar o JetBov para fazer esse controle, né? Hoje a gente vai começar então criando essas áreas de pastagem, tá? Então a gente desenha elas, ou então eu posso aproveitar os mapas também que eu recebi aí do meu georreferenciamento na fazenda, tá? Então, tendo essas áreas delimitadas no sistema, a gente vai começar a fazer a troca, informar a troca, né, dessas áreas de pastagem, dos lotes, na verdade, nas áreas de pastagem, e aí a gente vai fazer isso pelo aplicativo JetBov de campo. Quem vai fazer isso é o próprio funcionário, né, que está lá. Ele pode fazer isso, inclusive, sem acesso à internet, tá? Então ele vai fazer a troca, quando ele tiver acesso à internet ele vai enviar isso para a web. Essa troca de pastagem, né, vai gerar uma informação que é uma ficha, né, que cada área de pastagem tem no sistema. Dentro dessa ficha eu consigo ter algumas informações, tá? Então eu sei qual é o lote que está ali dentro, eu sei a quantidade, né, de animais que eu tenho, que na verdade o mais importante, né, é saber a unidade animal por hectare. Lembrando então que a unidade animal por hectare ela é 450 quilos, então não necessariamente é a quantidade em números, né, de animais que você tem, mas a carga mesmo de animal que você tem nessa área de pastagem, tá? Isso é muito importante porque aí a gente começa a respeitar a carga dentro de um nível, né, que se quer alcançar de quantidade de animais dentro dessa área, mas também respeitando a capacidade de rebrote, como eu tinha comentado. Então, entender qual é a carga animal adequada para a área de pastagem é importante para a gente ter um bom aproveitamento dessa forragem, mas ao mesmo tempo também permitir a capacidade de rebrote dela. Quando eu tenho essa informação também de quais os lotes que estão dentro dessa área de pastagem, eu posso fazer uma otimização dessa área de pastagem. De que forma? Tá? Então, eu posso priorizar que um lote que é mais exigente nutricionalmente entre primeiro nessa área de pastagem. E depois eu vou colocar um outro lote que é menos exigente para aproveitar ali o resto, né, dessa pastagem até que ela chegue no ponto ótimo ali, né, a altura que eu estabeleci para esse rebrote do capim. Quando eu sei qual é a capacidade, né, de suporte dessa minha área, eu consigo me programar, né? Então eu consigo, além de tomar decisões, fazer um planejamento a longo prazo da minha fazenda, tá? Então eu posso, por exemplo, entender, né, dentro de um período de chuva e dentro de um período de seca, quantos animais eu consigo colocar dentro dessas áreas de pastagem, tá? Isso é muito importante porque se existir, né, alguma época do ano em que eu preciso fazer suplementação, por exemplo, desses animais, eu consigo me programar para fazer a compra dessa suplementação. Quando eu me programo, eu consigo comprar ela com menor preço e isso também vai interferir aí no custo de produção de vocês. Então essas são algumas dicas que eu tinha para passar aí para vocês. Estou à disposição, assim como a equipe da JetBov. Se vocês quiserem mais informações, vocês podem acessar o nosso site e a gente vai entrar em contato com vocês. Obrigada, até mais!